Então, pessoal, temos aqui mais um número, mais um dado preocupante a respeito da economia brasileira e de como ela está indo mal das pernas. Os pedidos de recuperação judicial, empresas que estão com problemas financeiros e recorrem a essa ferramenta aí para tentar sobreviver, para tentar não falir, bateram recorde no mês de agosto, uma alta de 82,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Olha que coisa trágica, olha que pancada para a economia brasileira, porque, como você certamente sabe, o que faz a economia de um país girar não é o Estado intervindo pesadamente e fazendo todas as coisas, é a iniciativa privada por meio do empreendedor, por meio das empresas. Então, se as empresas não estão indo bem num país, a economia como um todo também tende a ir para o buraco. Vamos dar uma olhada nesses números, fazer a comparação aqui em relação ao ano passado, tentar entender se isso é algo esporádico ou se já é um reflexo do atual governo. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, os dados aqui apresentados, estou vendo isso no Estadão, no site do Estadão, foram trazidos pela Serasa Experian. Então, houve, segundo o que foi apurado por esse pessoal aí, um aumento de 82,4% nos pedidos de recuperação judicial no mês de agosto, que já foi fechado aí e tudo mais, em relação ao mesmo período do ano passado, né? Isso aí subiu para 135 pedidos no mês de agosto. E não apenas isso, né? O número não cresceu apenas em relação ao ano passado. Em relação ao mês de julho, tivemos um crescimento de 32,4% do total de pedidos de recuperação judicial e falência. Aqui tem falência também no meio disso, né? Empresas que recorreram à recuperação judicial para tentar se salvar, empresas que infelizmente faliram de vez, fecharam os seus negócios, talvez com dívidas, talvez com pendências a resolver ainda, né? Então, isso aí, esse número atual não é exatamente o maior da história da série histórica e tudo mais, mas ainda assim é muito grande. Se tomarmos o acumulado deste ano aí, de agosto de janeiro até agosto, agora, nós vamos ver aí então que existe um valor inferior, né, 830 pedidos, ainda é bastante coisa, mas é inferior aos máximos que foram observados em 2019, mais de 1.400 empresas, e em 2016, mais de 1.800 empresas, né? Obviamente aqui, nesse período, tanto de 2019, saída do governo Michel Temer, né, começo do governo Bolsonaro, a casa ainda estava muito bagunçada, e 2016 foi o ano ali, logo na sequência da crise econômica do período da Dilma Rousseff. Aliás, ela ainda era presidente da República nessa época, mas a coisa começou a estourar um pouco antes. São anos atípicos, então, por isso eles carregam esses números tão altos. Porém, o pessoal aí da Serasa já está prevendo, então, que este ano vai fechar acima dos 1.000 pedidos de falência e recuperação judicial também. Existem alguns casos grandes, né, de grande proporção, que se tornaram já emblemáticos este ano. Por exemplo, aqui, o caso das Americanas, logo no comecinho do ano, repercutiu bastante, falei aqui no canal sobre isso também. O caso da Light, lá no Rio de Janeiro, né, da própria Oi, mais uma vez, ela saiu, acabou um programa de recuperação judicial dela no final do ano passado, só esperou o tempo necessário para pedir outro programa de recuperação judicial. Tratei disso no canal também, se eu não me engano, ou lá no Visão Libertária, agora eu não me recordo, mas um pedido novo que tem poucas chances, infelizmente, de prosperar, dado o atual cenário da empresa, né? E também o grupo Petrópolis aí, são os principais casos que aconteceram há algum tempo já. Além disso, também nessa lista aí de empresas que recorreram à recuperação judicial, agora mais recentemente, temos o grupo DOC, né, que é dono aí das marcas de calçados Ortopé e Dijan e M-Officer, né? E a Saraiva já está com risco, a livraria Saraiva, né? Está com risco, então, de ter sua falência decretada de fato. Infelizmente, uma empresa muito tradicional, mas que está enfrentando problemas econômicos já há algum tempo.
Além disso, existem outras empresas grandes que estão lutando para não chegar nesse cenário. Aí, por exemplo, Unigel, a própria Marisa, a Tóquio Stock, a Hi-Rap, ou Hi-Rap, não sei como é que pronuncia isso aqui, e a tal da Via Varejo também, que mudou aí seu nome para Grupo Casas Bahia e está tentando se reorganizar para evitar ir por esse caminho também, né? O pessoal aqui da reportagem aponta para alguns motivos, algumas razões que causaram esse cenário aqui, e que são razões que podem ser colocadas naturalmente no governo Bolsonaro. A culpa nunca é do Lula para esse pessoal da extrema imprensa, né? Olha só o que eles falaram aqui. Isso aqui é o pessoal do Estadão trazendo. Depois tem uma fala do senhor Luiz Rabi aqui, que é economista do Serasa Experian, que se aplica mais ao governo Lula. Mas de acordo com o preâmbulo aqui dessa reportagem, né, o início dessa reportagem, o que causou essa alta de pedidos de recuperação judicial, de falência e tudo mais, a alta taxa de juros nos últimos 2 anos. Então a culpa aqui é do Banco Central, claro, né? O Banco Central é o grande culpado por isso aí, né? A alta taxa de juros não é um mecanismo para resolver outro problema econômico, é uma maldade do Banco Central para falir empresas. Imagino que é isso que eles pensam. E eles trazem aqui dificuldades trazidas pela crise macroeconômica, em parte por causa da pandemia, novamente, algo que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Tem um pequeno problema em relação a essa história, chamado ano de 2022, né? Porque não pulamos da pandemia para agora. Tivemos o ano de 2022 todo sem restrições econômicas nem nada, e que apresentou resultados econômicos muito positivos para o governo Bolsonaro, inclusive com crescimento econômico, abertura de vagas de trabalho, abertura de empresas. Isso aí não casa muito com um cenário de crise macroeconômica, conforme eles colocaram aqui, né? Parece mais uma forçação de barra da parte deles. Já o economista aqui, Luiz Rabi, do Serasa Experian, disse aí que existe uma falta de estabilidade econômica atualmente que representa um grande obstáculo para os empresários. E isso aqui pode tranquilamente ser aplicado ao governo Lula. Por quê? Se o Bolsonaro, por exemplo, tivesse sido reeleito, nós teríamos uma continuidade das suas políticas vencedoras do ano passado, políticas econômicas. E isso aí poderia certamente representar uma estabilidade para o Brasil. Afinal de contas, mesmo presidente, mesmo ministro da Economia trabalhando da mesma forma para manter o mesmo cenário econômico. Isso traz confiança para o mercado financeiro, isso traz estabilidade para o empreendedor. Aí nós tivemos, pelo contrário, o governo Lula voltando ao poder. Certamente você se lembra que na época das eleições e depois de eleito, o Lula não anunciou logo o nome do seu ministro da Fazenda, porque era um nome péssimo, né? O Fernando Haddad. Então ele ficou cozinhando essa informação. Depois ele veio com toda a história aí de mudar várias coisas do governo Bolsonaro, voltar com impostos, criar novos impostos, apresentar um arcabouço fiscal totalmente desequilibrado, totalmente instável, e também toda a sua política de crescimento do Estado, coisas socialistas que a gente conhece bem. Tudo isso prejudica o cenário econômico nacional e faz com que empresas tenham mais dificuldade de crescer os seus negócios ou de se manter com algum grau de estabilidade por conta disso. Naturalmente, a gente desconfia um pouco das americanas, por exemplo, que elas esperaram a vitória do Lula, ou melhor, o Lula ser empossado para, de fato, trazer à tona os seus problemas econômicos. Será que eles queriam contar com o apoio do Lula nessa história? Mas a maior parte dos casos de empresas que decretaram falência e recuperação judicial certamente o fizeram porque viram que o cenário econômico não iria melhorar, não iria prosperar, pelo contrário, poderia até piorar. Então empresas que já estavam com alguma dificuldade ao longo dos anos, certamente aí não viram nenhum rastro de esperança com a chegada do Lula ao poder. Infelizmente a tendência é que esse movimento continue, porque o cenário econômico brasileiro não vai melhorar. Nós já estamos vendo isso, números decepcionantes, desapontadores na economia, demonstrando já o resultado das primeiras políticas econômicas do Lula. Como eu sempre digo, sempre gosto de frisar, existe um gap, né,
né, um delay entre o período, a época em que uma medida econômica é tomada e quando ela vai de fato apresentar os seus resultados, né? Então, hoje, agora nós estamos já no final de setembro, agora que nós estamos começando a ver as medidas, o resultado das medidas econômicas que o governo Lula começou a tomar lá em janeiro, né, assim que ele foi empossado. 9 meses depois as coisas estão começando a aparecer e tendem a aparecer mais à medida que os meses forem passando, principalmente porque as medidas mais drásticas, as alterações mais drásticas na economia ainda não conseguiram surtir efeito, mas vão surtir muito em breve. E quando isso acontecer, infelizmente, é certo que muitas empresas vão acabar enfrentando problemas aí de solvência e pode ser que esse número aqui de pedidos de falência e recuperação judicial aumente ainda mais. A subida desse número em agosto pode indicar uma piora econômica já perceptível pelo mercado de forma geral neste ano de 2023, algo que ainda não foi ventilado para o grande público, né? Algo que não foi medido ainda pelos institutos de pesquisa, mas que o cenário empresarial brasileiro já conseguiu mensurar e já utilizou para avaliar a viabilidade econômica de seus empreendimentos, de seus negócios. Infelizmente, essa é a nova realidade do Brasil governado pelo Lula 3.0. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.